Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, com a alegria de estarmos juntos para esse momento que é o saber sentir, um momento de reflexão, interiorização que fazemos para entrelaçando as nossas almas em torno da mensagem espírita, dessa oportunidade, desfrutarmos de um pouco mais de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então nós vamos aqui através do canal Madô Espírita, da Casa de Madô, aqui da cidade de Jales, né, do Noroeste Paulista. Vamos aqui caminhando com a programação, iniciando pela prece. Então vamos agora, nesse instante, mergulharmos no clima da prece, buscarmos a figura amorosa, meiga e doce de nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que em sua bondade, em seu amor, nos auxilie, permitindo que possamos experimentar estados de alma de mais harmonia, de mais esperança. E nesta noite, Senhor, sejamos amparados, acolhidos pelo Teu amor e que possamos receber, através da inspiração, claridades para a nossa razão e amparo para o nosso sentimento. Em que pese as dificuldades que porventura estejamos enfrentando, que possamos abstrair um pouco dos problemas, das lutas, para ouvir-te um pouco através da voz inaudível aos ouvidos, mas perfeitamente perceptível pelos ouvidos da alma. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco a partir desse instante. Que assim seja. Vamos aqui, então. O item hoje é o capítulo 20, intitulado Familiares e Amigos. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos, de algum modo, para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como o são, tanto quanto nós. Então, lembrar que as pessoas, né, que estão conosco na condição de familiares, de amigos queridos, não são posses nossas. São almas, tanto quanto nós, procurando fazer o caminho da evolução. Então, nós precisamos olhá-los nessa condição de criaturas de Deus, tanto quanto a gente, né, que está ali na posição de aprendiz, que vai crescer, que vai evoluir e que vai chegar também, tanto quanto nós, no destino a que todos nós estamos fatalmente implicados, que é o único determinismo da lei de Deus, que é chegarmos à angelitude. Deus, quando nos criou, determinou que nós iremos chegar à angelitude. Podemos demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos através dos vários mecanismos que a vida tem, alcançaremos essa condição um dia. Não aqui na Terra, é claro, mas depois de galgar os mundos aí da imensidão, né, desse universo, nós chegaremos a essa condição. Então vamos lá. Queríamos, talvez, que eles crescem por nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Esse é um dos grandes problemas, né? Nós queremos que as pessoas enxerguem com os nossos olhos, entendam com o nosso entendimento, percebam com a nossa percepção. Porém, não podemos esquecer que cada pessoa tem espiritualmente o seu momento evolutivo, o seu momento de percepção, o seu momento de entendimento em relação a si própria, entendimento de Deus, da religião, da vida. É claro que nós podemos contribuir muito com os nossos irmãos, mas não lhes violentando a fé, violentando-lhes a visão das coisas, né, a forma como creem. Não é isso. É sendo exemplos, orientando, direcionando o caminho,
mas eles próprios, tanto quanto nós, teremos que trilhar os nossos caminhos, eles também terão que trilhar os seus próprios caminhos até chegarem no entendimento da fé, né, que nós entendemos que seja realmente a nossa ligação mais próxima com Deus. Então nós temos que compreender, né, que chegarão as mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Nós temos um nível de entendimento conforme a fé que professamos, especialmente o Espiritismo, que nos abre esses horizontes do entendimento a respeito da vida e da morte, né, da desencarnação, sobre a reencarnação, sobre Deus, de onde viemos, para onde nós vamos. Mas há aqueles que estão envolvidos ainda com as crenças, né, de uma outra forma, que vão enxergar o Criador, vão enxergar Jesus, vão enxergar a vida espiritual de uma outra maneira. Nós não devemos violentar isso, né? E mesmo os caminhos que escolhem, né, trilhar nas suas vidas, nós deveríamos ser como aqueles que contribuem, mas jamais conseguiremos violentar o livre-arbítrio de ninguém, porque cada um fará conforme a sua maturidade, claro, assumindo as consequências daquilo que fará. Que nenhum de nós se iluda, né, que esse ou aquele caminho que nós fizermos, muitas vezes até para desafiar os outros, ou até para querer viver paixões, ou esta coisa ou aquela outra coisa, nós teremos a natural consequência deste procedimento ou dessas atitudes ali no nosso caminho. Mas todo mundo vai chegar ao mesmo lugar, né, como ele mesmo fala aqui, e os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares também encontrarão as suas maneiras de crer e chegar no campo da fé como nós chegamos. Diz ainda o Emmanuel, né? Desejávamos que pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha. Então, nós temos um nível de compreensão, um nível de entendimento, temos ideias, temos pensamentos, sentimentos, convicções que nos orientam à estrada terrena. Mas pode ser que os nossos familiares, nossos amigos queridos, tenham um outro modo de pensar, né? E vão escolher a sua maneira de caminharem, né, por outros caminhos. Muitas vezes alguns não recomendáveis, né, e esses caminhos nós sabemos de antemão onde é que eles vão dar, e isso talvez cause em nós um certo sofrimento, um certo pesar de vê-los dessa maneira, né? Mas não vamos ter na consciência o remorso de tê-los conduzido para um caminho errado ou de tê-los prejudicado aqui ou ali. Essas escolhas que cada um faz por sua livre e espontânea vontade, né, é fruto do pensamento de cada um, das ideias de cada um que orientam a estrada de cada um. Não podemos esquecer que a bagagem espiritual que trazemos é a geradora dos nossos pensamentos, é a geradora dos nossos sentimentos. Se tomamos consciência de que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aqueles caminhos que estão sendo trilhados não é bom, nós nos alteramos a estrada, né, para um rumo que é o melhor, não permitindo que a nossa tendência, que o nosso pensamento, os nossos sentimentos nos levem para aquele caminho. Diz Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que se existem tendências, né, e elas existem arrastamentos, existem, que nos levam para cá e para lá, mas eles não são irresistíveis. Então, cada um de nós, também o nosso familiar, também os nossos amigos, podem resistir àqueles apelos que as suas ideias, que os seus sentimentos, que os seus pensamentos indicam, né? E nós não poderemos mudar isso. Não está no nosso poder mudar isso. Está no nosso poder apenas aconselhar, direcionar, se for o caso, né? Mas não mudar, né? É um engano a gente achar que muda os outros, né? Eu vou mudar o seu jeito de pensar. Se por acaso a pessoa mudou ao nos ouvir,
Ela mudou porque ela ponderou, achou conveniente e mudou. Não porque nós tivemos esse poder de mudar, né? Senão a gente entraria dentro da alma do outro e reorientaria, né, o caminho, reorientaria a estrada. Né? E nós também temos as nossas dificuldades, ideias equivocadas, pensamentos equivocados e tendências que também nos puxam para cá e para lá. Não são só os nossos familiares, não são só os nossos amigos, nós também temos. Muitas vezes temos dificuldade de enxergar os nossos, enxergamos com muito mais clareza os dos outros, né? Tem uma frase, né, muito interessante, né, das ideias comuns aí entre as pessoas, que diz assim: quando Pedro vem falar de João para mim, sei mais de Pedro do que de João. Por quê? Porque a gente enxerga as pessoas e o mundo pelas próprias ideias, pelas próprias percepções, pelos próprios valores que tem, pelos sentimentos que possui. É assim que a gente enxerga os outros, né? Quando olhamos alguém, a pessoa ela não é aquilo que nós imaginamos que ela seja. Essa é a nossa visão a respeito dela. O que ela é, muitas vezes, nem ela sabe. Só Deus o sabe. O que cada um é em profundidade. Mas aquilo que nós revelamos, aquilo que nós expressamos, pode ser reorientado, pode ser mudado. Ideias, pensamentos, né? Podem ser modificados. Mas não a gente modificar o de ninguém. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Então, olha só, nós queríamos, né, ter as pessoas no mesmo trabalho que mais se adapta à nossa maneira de ser. Mas nós nos esquecemos, né, que cada criatura é uma individualidade, cada pessoa é uma pessoa. E ela traz toda uma bagagem que vai orientar a sua questão do trabalho. Seja esse trabalho profissional, né, para ganhar o sustento, seja esse trabalho no campo, na esfera religiosa, no campo do bem. Cada um tem uma vocação, né? E muitas vezes, né, os próprios pais tratam de desfigurar essa vocação. Não por maldade, né, não porque querem perturbar os seus filhos, né, querem ou aqueles que estão sob a sua guarda, não é isso. Claro que fazem com todo amor, com toda a atenção, achando que estão fazendo o melhor. Mas o filho não tem aquela vocação, aquela pessoa não tem vocação nenhuma para aquela indicação que está sendo feita. Mas, muitas vezes, o pai e a mãe simplesmente adotam o comportamento de praticamente conduzir a pessoa àquilo que eles querem que ela faça, e não o que ela realmente quer fazer, anulando a verdadeira vocação do espírito. Claro que Deus pode usar os pais, os orientadores, né, inspirando-os para facilitar a escolha do caminho para o espírito. Mas nessa escolha, temos que perceber se o espírito, se aquela pessoa está se adaptando àquela ideia que nós estamos tendo a intuição de que é a correta, quando não é também por ambição. Aí é muito perigoso a gente indicar para as pessoas atividades, coisas para elas fazerem, para atender a nossa ambição. Ah, mas se fizer isso, se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Ah, se você fizer aquilo, você vai ser muito notado, você vai ter notoriedade, você vai ter louros, glórias. E muitas vezes o Espírito veio à Terra justamente para fugir dessas glórias, dessa notoriedade. E então, até faz aquilo, mas se torna um péssimo profissional, um péssimo servidor na sua religiosidade, porque não é a sua vocação. Às vezes, assume também a própria pessoa, né? O próprio ente querido assume alguma coisa, atendendo também a sua vaidade, a sua ambição. Isso não vai terminar bem, né? A destinação final não é uma coisa muito, muito proveitosa. Então, nós temos que aprender, né? Ver no outro alguém distinto de nós. Seja o nosso filho, ele não sou eu. Eu não tenho que projetar nele as minhas frustrações. Eu queria ter feito tal coisa, então ele vai fazer. Eu queria ter
ter aprendido música, e ele vai ter que aprender música de qualquer jeito, né? E não tem vocação nenhuma para o instrumento, e é praticamente conduzido a fazer aquilo, ou na própria profissão. O Allan Kardec comenta isso na sua obra, né? Na obra, dizendo que às vezes é melhor um bom marceneiro do que um outro profissional de uma outra área que não vai fazer bem a sua profissão. Não que o marceneiro seja uma profissão ruim, mas se a vocação dele para ser um marceneiro está distante das aspirações de quem quer que ele faça outra coisa, não tem importância. Aquela é a vocação dele. O outro é um engenheiro. Se você fizer ele fazer medicina, provavelmente ele fará, mas não vai ser um bom médico, porque ele quer ser engenheiro. O outro quer montar um negócio e viver daquele negócio, servindo as pessoas. Se colocá-lo para fazer uma profissão ou outra qualquer, ele vai fazer, mas não vai fazer com a destreza, o amor que ele faria se tivesse fazendo aquela que ele deveria fazer. Aí continua, mano. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Então temos aqui os dois lados, o bom e o ruim. Nós queremos que os nossos entes queridos sejam felizes e traçamos esses caminhos para eles de felicidade. Mas eles têm outras propostas. Às vezes queremos, por exemplo, que o nosso ente querido alcance a felicidade, justamente como falamos agora há pouco, nas glórias do mundo. E ele vem com uma vocação religiosa, para viver uma vida mais simples, voltada para os seus irmãos. Então, o nosso entendimento de felicidade está distante do conceito geral de felicidade que compete a cada espírito buscar, conforme as suas necessidades, trazidas para vivenciar nesse mundo, que não as nossas, não são as mesmas. Eu não posso estabelecer o meu padrão do que eu acredito ser felicidade para o outro. Posso conduzi-lo, orientá-lo, ajudá-lo, mas não posso forçar. Às vezes, não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos. Porém, é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Como nos incomoda, né, a dor de um ente querido, a dor de um amigo querido, um amigo amado, um coração querido, um coração amado, da família, entre o círculo mais próximo. Como nos dói. Se a gente pudesse, eu já vi pais e mães serem assim, ou cônjuges também. Se eu pudesse, eu tiraria aquele sofrimento daquela pessoa para que ela não sentisse dor. Mas quem somos nós para absorver, para tomar para si os resgates dos outros? Não tem jeito. Porque cada espírito vem situado na esfera de ação que lhe é própria, de necessidades que lhe é própria, mas também de reparação que lhes é própria. E nós não temos como retirá-los dali para dar a eles a tranquilidade que nós acreditamos poder fazer. Dificuldades e dores, muitas vezes, é a prova também dos nossos entes queridos, dos nossos amigos mais próximos, mais queridos. E nós vamos ter dificuldades, é claro, vamos vê-los sofrer, vamos ficar inconformados, mas é preciso que nós nos tornemos apoio, amparo para ele. Não aquele que também pesa sobre os ombros dele com a lamentação divina, lamentando contra Deus, falando que Deus não é justo, que Deus não existe, porque aquele ente querido, aquela pessoa amada, está passando por aquela dificuldade. Esquecemos que cada um de nós neste mundo tem o seu quinhão de felicidade, mas também de amargura, também de desconforto, porque todos estamos aqui no mundo de provas e expiações. Trouxemos alguma coisa para resgatar com a lei divina. Não só isso, é claro. É que a gente se fixa muito nos momentos ruins de dor, de sofrimento, quando deveríamos prestar mais atenção. Nos momentos felizes também temos. Por tudo isso, diz Emmanuel, aprendamos a observar nos entes amados
criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente em outros rumos e matriculadas em outras classes da escola da experiência. Importante essa colocação do Emmanuel. São criaturas independentes de nós. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, quando nós viemos para a Terra, carregamos a bagagem que temos. Nosso pai, nossa mãe, eles nos recebem com o que nós trouxemos. Não conseguimos herdar deles fisicamente, moralmente, aquilo que eles são. Fisicamente, a genética, sim. A aparência, a formação do corpo semelhante à linhagem da nossa família. Mas o espírito não. O espírito vem como se fez, como está. E matriculados em outras escolas que não são as nossas. A gente acha que as pessoas vão passar pela vida, né, fazendo o que a gente faz. E não é. Cada um tem a sua destinação. Tem um ditado antigo, né, que muita gente fala, eu já vi alguém falando assim, tem um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Nem sempre. Pode ser outra coisa. Né, porque cada espírito tem a sua própria tarefa, a sua própria caminhada, está matriculado em rumos muitas vezes diferentes dos nossos. Vai viver outras experiências que não aquelas que vivemos, apesar de serem nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos queridos. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Todos precisamos dessa liberdade. E Deus nos dá esse direito, nos concedendo o livre-arbítrio, para que a gente aprenda a escolher, a fazer o certo. Podemos uns contribuir com os outros nessa caminhada, mas fazer pelo outro compete à liberdade dele, não a nós. Não temos essa capacidade, né, de ir até essa situação. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem, se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Nós somos livres para agir, mas somos prisioneiros das consequências das nossas ações. Naturalmente somos todos nós. Nossos filhos também, nossos amigos também. Né? A gente vai até lamentar depois, vai chorar, vai sentir pesar, mas as escolhas, elas são de cada um. Deus respeita isso. E quando nos permite recebermos alertas nessa caminhada, seja vinda dos entes queridos e também dos nossos amores, próximos de nós, que são nossos amigos, corações que também são companheiros de caminhada, se Deus permite que nos cheguem esses avisos, cabe a nós tomá-los e aplicá-los em nossa vida, porque é uma extensão da misericórdia divina, um acréscimo dessa misericórdia, que sempre nos alcança na hora da necessidade. Cabe-nos verificar, mudar a rota, para a gente poder ser feliz. Mas a escolha será sempre nossa. A escolha será sempre deles. Por mais que alguém ame alguém, ele não poderá viver pelo outro. Seja filho, seja cônjuge, seja amigos, sejam irmãos. Então é preciso respeitar e saber que a melhor coisa que nós possamos fazer nesse mundo uns pelos outros é contribuir com o crescimento e a caminhada de cada um, amparando, socorrendo, estendendo a mão, não criticando, julgando, condenando e pesando sobre os ombros de quem já carrega um peso bastante grande, muitas vezes pelos seus descontroles. Então cabe-nos ser esse arrimo, esse sirineu, a socorrer, amparar e ajudar. Mas nada mais do que isso. Porque não podemos fazer, não podemos viver pelos outros. Pensemos nisso. E vamos então buscar na figura meiga e amorosa de Jesus
a sua paz. Vamos senti-la inundando a nossa alma, perpassando a nossa natureza, banhando-nos de luz. Neste momento somos todo luz. Nossa natureza espiritual, perispiritual, física, está sendo banhada de luz. Aqueles miasmas, aquelas tendências das reminiscências antigas que querem nos arrastar para cá e para lá, nesse momento, estão recebendo uma ação para que possamos controlá-las melhor, que elas se acalmem, que elas adormeçam em nossa natureza, para que possamos, através das boas escolhas, da prática do bem, conseguirmos fazer brilhar a nossa luz. A mesma luz que nesse instante estamos recebendo. Um perfume inebriante toma conta de nós. Ao respirá-lo, nos sentimos revigorados, fortalecidos para os próprios enfrentamentos. E com muita alegria, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.